que nós vamos acolher para a pregação da palavra de Deus, da comunidade do Movimento Reino Cristo. Para o aplauso do nosso auditório, Luiz Flávio Azevedo. Vem, Luiz Flávio Azevedo, participar com a gente do programa Louvemos, Luiz. Faz em mim tua vontade, Senhor. Faz em mim. Faz em mim tua divina vontade. Faz em mim. Faz em mim tua vontade, Senhor. Faz em mim. Faz em mim tua divina vontade. Luiz Flávio, que bom que você está aqui e vai trazer a palavra de Deus para nós. Mas eu queria perguntar, antes de você começar a pregar, sobre o apostolado da superação que vocês realizam dentro do movimento. O que significa isso, o apostolado da superação Reino Cristo? Vamos lá, bom começar por esse tema. Primeiro, bom dia a todos. O apostolado da superação é um programa que a gente tem dentro do Sonhar Acordado, que o Padre Boteiro agora há pouco estava falando aqui, e que realmente é muito especial, muito bonito, porque a gente leva os voluntários que dentro do programa do Sonhar Acordado buscam, né? A gente busca desenvolver essa formação, e essa formação do leigo, essa formação dos valores, e através da superação a gente leva para um final de semana, um feriado, de uma formação que é mais intensa, que é experiencial, e onde eles buscam construir ou reformar capelas em diversas comunidades que às vezes não têm condições de ter uma igreja, como talvez, inclusive, nós, em cidade grande, temos muito, né? E a gente, com essa oportunidade, a gente constrói o que a gente fala, uma capela... Estamos vendo as imagens, olha só, exato. Vocês podem ver, tem todo um trabalho, a gente foi crescendo, aprendendo com o tempo. Hoje são muitas capelas, graças a Deus. A gente fazia capelas no começo, sei lá, em 5 dias. Hoje, em 3 dias, a gente consegue subir uma capela de madeira, né, que conseguem caber bastante pessoas, que conseguem realmente atender uma boa comunidade. E vivem essa experiência de construir uma capela. E eu posso dizer, construir uma capela, celebrar uma missa ou participar de uma missa dentro de uma capela que você celebrou, é como preparar um lugar para Deus entrar. É uma experiência muito forte e que a gente vive através da superação. Apostolado da superação. Flávio, deixo aqui a palavra para você. O auditório está aí, milhares de pessoas nos acompanhando. Fique à vontade, estaremos aqui nos bastidores em oração por você. Fique à vontade. Então, gente, me pediram para falar aqui sobre algo que eu acho que é muito importante. Hoje, nessa celebração de Cristo Rei, a gente reflete, celebra, comemora, vive e aprende um pouco mais, né, sobre Cristo Rei. Quem é Cristo, esse Senhor, que é Senhor nosso, que é Senhor, Rei do Universo. E o Reino Cristo é um movimento que no seu nome traz essa realidade. Por isso também, nesse dia, a gente celebra o dia do Reino Cristo. A gente gostaria muito de poder viver, assim como falava a música, foi falado um pouco mais cedo também, essa experiência de que Cristo seja o nosso Senhor e que a gente possa viver a sua vontade. Nisso vai consistir essa vivência do reino. E o reino, ele existe, a gente no reino tem um lema muito forte, que a gente aprende e traz da oração do Pai Nosso, oração que o Senhor nos ensinou, que é o venha a nós o vosso reino. Isso é uma parte da oração do Pai Nosso, isso é o que eu poderia dizer, e aqui talvez vou explicar, uma promessa, um desejo e um fim. O venha a nós o vosso reino é primeiro uma promessa porque, desde o Antigo Testamento, a gente pode ver em algumas passagens, hoje, se a gente ficar atento na missa, né, a gente tem as passagens, tem uma profecia de Daniel, que vai profetizar sobre a vida do Filho do Homem, sobre ele ser rei sobre a terra. E é exatamente nessas profecias que a gente encontra essa promessa. E essa promessa vai se cumprir aonde? Essa promessa vai se cumprir principalmente quando Jesus vai nascer e vai vir ao mundo. Esse é o momento onde um reino que era prometido em profecia vai começar a ser experimentado, vai começar a ser descoberto. Cristo vai revelando, vai dando a conhecer esse reino, principalmente pela sua pessoa. Quando ele chega, quando ele nasce, todos sabemos, e agora que a gente fecha, né, o ciclo litúrgico com a festa de Cristo Rei, a gente inicia o Advento, a gente começa a se preparar para o Natal. O Natal, o que é, se não essa vida, né, esse momento onde Deus se faz, né, o Verbo se faz carne, Deus se faz presente entre nós, e ele vai vir de uma maneira com uma realeza que é pouco comum, pouco esperada, pouco
talvez pensada, então a gente demora para reconhecer, dentro dessa promessa já feita, ela sendo realizada. Mas Cristo avança na sua vida pública, e ao longo da sua vida pública, o que significa a sua vida? Qual é a grande missão dele aqui, que vai chegar no ápice, que vai chegar no cume, e a gente vai chegar lá também. Mas ele vai anunciando esse reino. E ele fala de muitas parábolas, né? Acho que todos aqui já ouviram muitas parábolas. Não sei se a gente entende todas, né? E também, às vezes, a gente se pergunta, por que Cristo vai explicar? E, por exemplo, imagina, eu que venho aqui talvez falar do reino de Cristo, fala, teria sido mais fácil se Jesus tivesse deixado explicadinho o reino, o que é, o que não é, mas ele deixa parábolas. Por quê? Porque o reino é uma realidade tão profunda, e que aqui eu talvez me atrevo a tentar transmitir alguma coisa, mas é uma realidade tão profunda que é difícil explicar. E ele vai falar isso em diversos momentos, que ele fala em parábola para que possam chegar o mais próximo de compreender o que a gente é capaz de compreender hoje. Porque essa promessa ela se cumpre final e definitivamente depois daqui da terra, né? Então, nisso que Cristo vai falando e vai dando várias dicas, várias parábolas que vão ajudando a gente a identificar o que é o reino e a viver, a gente vai percebendo que o reino de Cristo não é necessariamente uma estrutura política, não é necessariamente uma forma social, uma forma política, uma estrutura, mas é precisamente o próprio Cristo. Quando a gente se dá conta que realmente a experiência do reino de Cristo, ela é presente quando Cristo está presente, a gente começa a entender ou experimentar o que é isso. Isso é o que na teologia chama da compreensão, da dimensão cristológica, né, do reino de Cristo, do reino de Deus, do reino dos céus. Quando a gente começa a fazer essa experiência, essa promessa que vai se cumprindo, vira um comprometimento com uma pessoa. É uma promessa, e o compromisso, né, o comprometer tem a ver com o prometer, né? Porque essa coisa que vem junto. Depois de uma promessa, e a relação de Deus com o seu povo, e a relação de Deus com a gente, ele sempre dá muito, e só depende da gente corresponder, só depende da gente poder responder a isso. E aí a gente vai vendo que, se o reino de Cristo, essa presença de Cristo, se essa promessa que se cumpre, e depois pede da gente a nossa adesão a essa pessoa, se a gente se permite fazer uma experiência de Cristo, isso é muito forte. Muitos aqui, e acho que talvez a grande maioria, ou se não, é para pedir essa graça, tenham feito alguma experiência de Cristo muito forte, que se lembram muito, que vão guardar na memória, e que inclusive a gente deve fazer sempre em memória. E quem faz essa experiência de Cristo não quer nunca que Cristo deixe. Às vezes a gente deixa, porque a gente falha, a gente é inconstante, mas Cristo está sempre lá, está sempre esperando. E assim como os discípulos de Emaús, que depois de um pouco decepcionados, né, com tudo o que aconteceu na paixão e morte de Cristo, que eles não esperavam, porque a gente já falou, essa realeza vai se manifestando de uma maneira um pouquinho diferente do que se esperava. Exatamente como se prometia, mas diferente do que se esperava. Até então, pelo menos. E essa realeza vai se demonstrando que, justamente na paixão de Cristo, é quando ela se realiza, talvez, no seu ápice. Aqui eu, inclusive, cito algo que o Papa Bento XVI, né, o Papa Emérito, falou no Ângelus em Cristo Rei de 2009, que expressa muito isso e fala: na realidade, precisamente porque é o Filho de Deus, Jesus entregou-se livremente à sua paixão, e a cruz é o sinal paradoxal da sua realeza, que consiste na vontade do amor de Deus, Pai, sobre a desobediência do pecado. Então aí a gente vai compreendendo, a gente já compreende que o reino de Cristo, se não é tanto uma estrutura, é talvez mais o próprio Cristo. Aqui a gente vai entendendo que a presença do reino de Cristo é ter Cristo presente e principalmente cumprir a sua vontade. Que a soberania desse rei e desse reino na nossa vida é a busca dessa vontade, é a submissão da gente à vontade de Deus, que no fim só busca a nossa felicidade, né? E só quer esse encontro. Essa relação é o que realmente faz com que o reino de Cristo possa se realizar nas nossas vidas. E como eu falava,
os discípulos não entendiam isso, os discípulos de Emaús. Quando saíam, depois um pouco decepcionados com tudo que aconteceu, achando que Cristo tinha morrido, então talvez toda aquela mensagem não fazia sentido. Cristo aparece de maneira discreta, como muitas vezes aparece na nossa vida, e vai aquecendo o coração deles, fazendo eles compreenderem ou relembrarem, reviverem, relerem, talvez, tudo o que aconteceu. E com isso vai aquecendo o coração deles. E no fim, eles falam, fica conosco, Senhor. Nesse momento é isso, eles estão voltando a experimentar aquele reino que em algum momento foi uma promessa, que eles acharam que não se cumpria, e de repente eles estavam entendendo muito melhor o que era aquele reino, e falavam, então eu quero que fique, eu quero que esse reino fique. E como que se dá isso? E Cristo fica um pouco mais com eles reconhecem ele perfeitamente no partir do pão, e dessa experiência a gente vai vendo que o venha a nós o vosso reino, que era uma promessa, já vira um desejo do coração, pela experiência feita de amor com Cristo, mas também, e principalmente porque é a finalidade nossa, a gente foi criado, a gente parte de Deus, nossa alma vem de Deus e quer voltar a Deus. Esse é o nosso desejo mais profundo. Muitas coisas nos distraem na vida, mas esse é o nosso desejo profundo. E justamente a gente vai vendo, hoje na passagem, no diálogo de Cristo, né, com Pilatos, ele vai falar, meu reino não é desse mundo. E a gente vai voltando a entender aquela compreensão de que o reino não necessariamente é um lugar, não realmente se dá aqui, ele vai se manifestar aqui, precisa se manifestar aqui, e vai se manifestando justamente com a vida de Cristo. Agora, o reino ele não está preso a esse mundo. Então, qual é o lugar do reino? E aí tem uma das parábolas, né, que Cristo vai falar, o reino dos céus é como um tesouro escondido, que quem descobre, vai lá, enterra, guarda, sabe exatamente onde está, porque já descobriu aquela riqueza, vende tudo para comprar aquele terreno e garantir aquele tesouro. E em outro momento, ainda inclusive com o Evangelho de Mateus, ele vai dizer, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aí estão duas dicas que se juntam para te dizer o quê? Para nos dizer o quê? Esse tesouro escondido, se onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, e se esse tesouro escondido é o reino dos céus, aí está o seu coração. Aí está o desejo mais profundo do seu coração, e é aí onde ele se manifesta. É no seu coração que muitas vezes no Evangelho vai representar, pode representar nossos sentimentos, mas muitas vezes também a nossa vontade, vai demonstrar como essa vontade vai se aliar à vontade de Deus. Ela é mais plena quando ela se une profundamente à vontade de Deus. Então, aí começa o reino, aí começa a realização do reino. Uma vez que Cristo veio, hoje, como que se dá isso? Após a ressurreição de Cristo, onde ele pode se permitir fazer presente, onde ele se faz presente em muitos momentos, aqui, na Eucaristia principalmente, mas no nosso coração, aqui começa a se cumprir esse reino. Aqui impera, aqui reina esse Cristo, essa vontade de Deus. E esse desejo profundo, como eu falava, ele é um desejo dessa experiência, esse é um desejo porque tem a ver com o nosso fim, e aí eu já vou falar por que isso, esse venha a nós o vosso reino, é também um fim. E eu parafraseio aqui, né, o Papa Francisco, também no Ângelus, em 30 de julho de 2017, que ele fala, é preciso que o coração arda de desejo de alcançar o bem precioso, ou seja, o reino de Deus, que se faz presente na pessoa de Jesus. Quem experimenta esse amor de Cristo quer viver em comunhão com Ele e quer transmitir isso. Isso faz muito sentido. E aproveitando um pouquinho de todo um conhecimento que é muito profundo e válido dos padres da igreja, que são aqueles primeiros padres que vão desenvolvendo, muito aliado à filosofia, grandes compreensões da fé cristã, Orígenes, que inclusive quem reza a liturgia das horas, hoje está presente também essa passagem, diz, quem reza pela chegada do reino de Deus, reza sem dúvida pelo reino de Deus que ele já leva em si mesmo, e pede para que este reino produza frutos e para que chegue à sua plenitude, pois em cada homem santo domina, ou seja, é soberano o reino de Deus. Por isso, se quisermos que Deus domine em nós, que o seu reino esteja em nós, então o pecado não pode de modo nenhum dominar nosso corpo. Então Deus deve passear em nós como num paraíso espiritual, e somente em nós dominar com o seu Cristo. Disso depende, quando a gente fala de aliar nossa vontade, é buscar fazer as coisas conforme a vontade de Deus.
isso naturalmente é que vai nos livrar do pecado. E como eu falava, esse desejo que existe em nós, porque também faz parte, é inerente ao ser humano, essa finalidade de voltar a Deus, ou seja, viver com Ele no reino dele, é muito expressivo que seja fim por dois motivos. Porque no fim dos tempos, ele se manifesta, esse reino de Cristo vai se manifestar em toda a sua glória. E aí também tem passagens do Apocalipse, tem passagens que a gente vai estar vendo muitas vezes também no Evangelho, tivemos vendo nos últimos domingos, vão falar da vinda definitiva de Cristo, da segunda vinda de Cristo, que é aquela que a gente espera, que manifesta em toda a sua glória, com toda a sua evidência, e ninguém mais vai ter dúvida, o reino de Cristo, o reino de Deus. Então é um fim temporal, mas junto com isso, e talvez mais que isso, é um fim em termos de propósito, objetivo de vida. A nossa alma clama por isso, clama por esse encontro, que é um momento de talvez de juízo, mas é principalmente um momento de encontro. E quando a gente percebe que isso é a finalidade das nossas vidas, e a gente aspira a esse momento, tudo na nossa vida se direciona para chegar nesse momento, para se realizar esse momento. E aí a missão da igreja é precisamente anunciar esse reino, continuar a presença de Cristo na terra e a mensagem dele, que é justamente esse reino. E nessa missão da igreja, o Reino Christi, a nossa família espiritual, o nosso movimento, é um desses meios dentro da igreja que vai buscar manifestar ou exaltar essa parte da mensagem, essa parte da experiência de Cristo, do reino de Deus, do reino que é o próprio Cristo, que se aproxima, que se faz presente, que mostra o amor do seu coração, que mostra esse amor onde a vontade de Deus é soberana, que compartilha isso com a gente, que nos faz participar disso, nos prepara e nos envia para realmente transmitir essa experiência. E aí eu volto para aquele nosso lema, e oração, e desejo, e fim da vida, e finalidade da vida, que é o venha a nós o vosso reino, em que o testemunho, anúncio e crescimento do reino de Cristo constitui o ideal que inspira e dirige o movimento Reino Cristo. Tem aquela parábola que fala que o reino é como um fermento na massa. E quem aqui teve já a experiência de cozinhar, ou vê um pouquinho, sabe que você coloca um pouquinho de fermento e a massa cresce muito, né? Essa é um pouco a nossa missão, tá? Não importa em quantos, como sejamos, mas está dando fermento para a massa, ou seja, está dando corpo, presença desse reino, que dá plenitude a toda existência, né? E aqui eu compartilho com vocês algumas características desse carisma. Esse carisma tem alguns aspectos. A gente costuma dizer que é um carisma cristocêntrico, porque ele tem Cristo no centro. Afinal, esse rei, que é Cristo, que é o próprio reino, ele é o centro. E ele é centro, critério e modelo das nossas vidas. Nele a gente faz essa experiência de amor, com ele a gente descobre essa soberania de Deus nas nossas vidas, e também a partir dele a gente desenvolve uma amizade muito profunda e íntima, porque é uma relação, não é uma ideia, né? E aí, toda a nossa vida tem como critério, tem como modelo, tem como exemplo a vida de Cristo. Com isso a gente aprende, a partir disso a gente guia toda a nossa vida. E a gente se transforma justamente em Cristo. A gente costuma dizer também no movimento que a gente compartilha de 5 amores, que nada mais são do que seriam esses 5 amores do próprio Rei, de Cristo, que é o amor a Deus Pai, o amor à Santíssima Trindade, o amor ao próprio Cristo, o amor a Maria, que é a rainha desse reino, né, que é tão especial, e quem nos leva muito diretamente a esse reino, a Igreja, como, né, parte do que somos e parte dessa extensão do reino de Cristo na Terra, e principalmente na figura do Papa, que a gente costuma sempre estar muito próximo, conhecer, apoiar. As almas, onde a gente fala das pessoas muitas vezes como almas, principalmente por olhar para ela como Deus olha para cada um de nós, como uma pessoa que é alma, que é corpo e que tem uma finalidade, né? Essa alma vai de encontro a Deus. Então, o que a gente pode fazer pela salvação dessas almas? E ao próprio Reino Cristo, como nosso caminho de santificação, como nosso caminho de contribuição nessa extensão do reino. A gente costuma dizer que a gente tem um estilo de apóstolo que a gente gosta de chamar de contemplativo evangelizador, porque vive a intimidade profunda com Cristo, onde tudo é oração, e a gente vai buscá-lo muito na vida de oração, mas toda essa oração
pede uma ação. Pede uma ação de realização e concretização desse reino nas nossas vidas. Ao mesmo tempo, a gente tem uma atitude que a gente poderia chamar de atitude de urgência do amor, ou talvez muitas vezes a gente chama de atitude de militância, que tem uma expressão de São Paulo, né, que ele fala Caritas Christi urget nos. Isso é um termo em latim que quer dizer a caridade de Cristo nos urge, né, nos impele, nos provoca, nos põe em urgência, nessa urgência de amor, que é essa experiência de amor que a gente sabe que uma vez experimentado, todo mundo precisa experimentar. Isso faz com que a gente se supere em muitos sentidos, a gente falava agora há pouco de superação, a gente se supera em vários sentidos na transmissão profunda e apaixonada desse amor de Cristo. A caridade, que é a rainha, eu poderia dizer que é a rainha das virtudes, diria isso junto com o Padre Pio, e diria que é a lei do reino e o coração do rei desse reino. Esse reino tem uma lei, que é a lei da caridade. E o que é a lei da caridade? Nossa, aí eu poderia já passar aqui também muito tempo falando da própria caridade. Deixo aí a leitura de Coríntios 13, né, que possa expressar bem o que essa caridade significa, que se manifesta de muitas coisas, no trato, no pensar, no agir, no falar, que começa no coração e vai na ação, vai no pensamento, e é muito presente. A caridade para a gente enfim, é essa lei do reino que a gente começa a ver aqui, e que quando a gente vive e sente a caridade tão forte, é claríssimo como se experimenta o reino aqui. E fora isso, com aquela compreensão de que o reino de Cristo é uma finalidade nas nossas vidas, a gente tem um valor muito especial com o tempo diante da eternidade. O que significa isso? Como eu vivo a minha vida, como eu invisto o meu tempo, hoje, aqui e agora, sabendo que o mais importante de tudo é garantir esse último encontro com Deus. É garantir essa finalidade da minha vida, esse desejo profundo. É comprometer-se com essa promessa, que era a promessa no Antigo Testamento se realiza em Cristo, e a promessa hoje para a segunda vinda de Cristo. E realmente viver a vida, o que a gente poderia dizer assim, de cara à eternidade, ou seja, onde tudo, o critério, a gente falava, o critério é sempre Cristo. E se o critério também de tudo que eu faço, das decisões da minha vida, da aplicação do meu tempo, das minhas escolhas, tem como fim último um encontro com Cristo no seu reino e a vivência profunda desse reino e dessa vontade de Deus na minha vida, que se manifesta na sociedade, isso muda a vida. Isso muda a forma de viver a vida. Eu inclusive, tenho uma experiência muito particular. Eu perdi a minha irmã em 2015 num acidente de carro. Ela também era membro do Reino Christi. Graças a elas, eu conheci o movimento Reino Christi. E uma experiência diante da morte de um familiar nunca é esperada, nunca é quista, né? E eu pude experimentar isso de uma maneira que eu nunca poderia ter pensado, preparado. Mas a minha experiência era de tanta consciência, certeza e convicção dessa finalidade e do que garante na vida aqui essa presença no reino de Cristo, e que para mim era nítido que a minha irmã era exemplo disso, porque era a caridade viva, operante, um coração muito grande. Eu via como ela realizava o reino em torno, nela e nas pessoas. A certeza era tão profunda de que ela estava no céu, tão profunda, que a serenidade era indescritível. Eu tinha preocupação pelos meus pais, tinha preocupação pelos amigos dela, que contavam muito com ela, tinha preocupação, enfim, por muitas coisas e pessoas. Mas a primeira imagem, quando eu recebi a notícia do meu irmão, era de que ela estava correndo para esse abraço com Cristo, para esse abraço cheio, pleno, que quisera todos nós pudéssemos buscar no fim das nossas vidas. E aí, aquela imagem do reino que pode existir um pouco de juízo, de encontro, de ter que prestar contas, no fim vai ser trocar uma ideia, fazer uma revisão da vida com Cristo, com aquele melhor amigo que sempre foi melhor amigo nas nossas vidas. Isso deveria ou pode inspirar muito toda a nossa vida e mudar toda a nossa vida. E essa mudança vai ser já a realização desse reino, vai ser esse reino vindo hoje e agora em nós,
isso muda a gente, muda as nossas ações, muda o nosso entorno e vai mudando assim toda a sociedade.